Chegando! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ateliê Maria Ju. Caiu de paraquedas nesse vídeo? Muito prazer! Sou a G Correia, professora de costura criativa. Estou toda semana nesse canal trazendo muito conteúdo legal para vocês, muitas ideias, principalmente para vocês crescerem dentro do ateliê de vocês, ganharem muito dinheiro. Então, inscreve no canal, vai! Não deixa de se inscrever, é só clicar aqui, não custa nada, não ocupa espaço no celular, não acontece nada, só me ajuda. Então eu ajudo vocês, vocês me ajudam, se inscrevam no canal, ativa o sininho da notificação, assim toda vez que entrar vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Eu, se fosse vocês, já deixava o like, porque olha essa maletinha aqui, que graça que é! Como que tá seu humor hoje? Fala pra mim. Você tá alegrinho? Tá aqui no sorrisinho? Então olha só, que coisa mais linda essa carinha pra você. Mas não, hoje você tá muito legal. Você tá um amorzinho, tá muito fofinho. Olha só esse lado aqui, gente. Você pode fazer a carinha que você quiser. É uma sugestão super moderna, super legal, divertida pra vocês. Coloque aí a carinha que quiser, dá de presente. Pega aquele amigo que é meio mal-humorado, coloca uma carinha meio bravinha aqui. Dá de presente pra ele, vai ser super legal. E olha só, essa maletinha aqui, ela tem o zíper, sempre nas extremidades. E ela é junta, ela é grudadinha aqui pelo fundo dela, pela parte de trás. Então é bem interessante vocês aprenderem a fazer, porque a partir dela, você pode fazer vários tipos de maletinha. Tem aqui o bolsinho. Deste outro lado, eu coloquei um bolsinho com zíper. Eu vou ensinar tudo, gente. Fica até o final do vídeo, porque tem conteúdo bom até o final do vídeo. Eu já postei essa bolsa aqui lá no Instagram, a galera amou. Então já deixo pra você o convite. Se você quiser seguir, tá aqui, o meu Instagram do ateliê e tem também o Instagram da loja, em que eu coloco alguns produtos que são vendidos no site. E caso você ainda não conheça o site, tô te convidando também para dar uma passeada por lá, que tem todos os materiais, alça, sintético, cursores, zíperes, tem tudo lá que você pode já comprar e fazer a sua peça agora, Então é isso, gente. Todos os recados dados. Vamos então pro passo a passo dessa maletinha emoji. Pensa aí, antes de você fazer, já pensa, como é que tá seu humor hoje? Como é que tá sua carinha hoje, hein? Vamos embora pro passo a passo. Nós vamos começar então, como sempre, pelos espelhos, certo? Essa nécessaire, ela não tem espelho da frente e espelho de trás, porque ela é dupla. Então, os dois lados dela são considerados como espelhos da frente, digamos assim. Para fazer a carinha, olha só, uma das partes aqui eu já apliquei a carinha, então o que que eu fiz? Eu recortei. Este daqui é um PVC mesmo, porque era o único material que eu tinha em amarelo. Então, eu cortei o PVC mesmo. Você usa qualquer coisa, como molde, um potinho, uma tampa, qualquer coisa. Daí, você faz, né, o seu molde, recorta. E aqui, eu usei aquelas canetinhas permanentes. Tipo canetinha que antigamente escrevia em CD. Então, são aquelas canetinhas que você pode passar a mão, depois que tá seca. Ela não vai borrar, não vai acontecer nada. É a canetinha permanente. E aí, eu fiz a carinha. E vocês façam a carinha do jeito que quiserem. Essa daqui, como eu disse, eu já apliquei. E vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra aplicar aqui. É a mesma forma de aplicar daquela nécessaire que eu fiz com as letras que tem já aqui no canal. Mas eu vou mostrar de novo. Então, aqui a gente tem, o EVA e o bagum, que é o forro. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face aqui atrás e vou posicionar aqui a minha carinha no centro. Eu achei já os meios, tem um piquezinho em cima e embaixo. Este daqui é um Shine Glitter azul marinho. E eu vou colar, pode usar também colinha de artesanato, o que você quiser. Mas eu vou colocar um pedacinho só de fita dupla face e vou colar a carinha aqui. Então, eu colei aqui com a fitinha dupla face. Como eu disse, você pode usar também a colinha de artesanato, o que você quiser, tá? Esse aqui é um PVC bem seco. Eu vou passar um pouquinho só de óleo de máquina aqui na beiradinha, porque senão meu calcador pode segurar. Vou entrar aqui na máquina, escolhe um cantinho para você começar. Meu ponto tá no 4. E eu vou começar a passar aqui, Não faz retrocesso, não precisa.
Você vem segurando, tá? Caso você coloque a fita dupla face que nem eu fiz, que eu coloquei só no meio, pode ser que esse círculo saia do lugar. Então, você vem segurando, tá? Se quiser passar a cola, aí é até melhor porque não vai sair do lugar. Mas aqui, gente, não tem segredo, é só vir costurando a beiradinha todinha aqui do nosso círculo. Cheguei aqui no finalzinho, é o último ponto. O que que eu vou fazer? Eu vou levantar o meu calcador e eu vou vir manual aqui, ó, vou baixar a agulha, ó, bem no buraquinho de onde eu comecei e vou dar um pontinho em cima de onde eu comecei, ó, 2, 3, aí você vê quantos que você quer fazer. E vou fazer um retrocesso aqui, ó. Pronto, assim, ó, a gente não deixa muito aparente onde começa e aonde termina. Aí você faz a aplicação que você quiser, a carinha que você quiser aplicar aqui. E eu vou pegar um cone de linha. Você pode pegar qualquer outra coisa. E eu vou marcar os cantos, os 4 cantinhos, e eu vou arredondar aqui as minhas pontas. Os cantinhos estão arredondados. Agora eu vou pegar o meu EVA. Cortei também os cantinhos e cortei ele 1 centímetro menor nas bordas. Eu vou colar esse EVA aqui com a cola em spray. Tô usando essa cola aqui em spray. Vou colar e vou aplicar o forro também. Pode colar o forro se você quiser ou pode simplesmente costurar. Forro, como eu sempre digo, a gente corta maior do que o nosso espelho, pra gente poder ter um conforto melhor na hora de colocar na hora de costurar o principal no forro. Colei o meu EVA aqui. Agora é só a gente colocar o bagum, que é o forro, e passar a costura para pregar esse bagum aqui no principal. Então, estamos aqui com os 2 espelhos, olha só, estruturados e colocado o bagum. Se você não quiser colocar bolso, aqui você já pode vir colocando vivo, mas eu vou colocar bolso nos 2. Em um deles, eu vou colocar o bolso de telinha, certo? Que eu cortei aqui, ó, um pedaço de telinha um pouquinho menor na altura. Vou simplesmente colocar aqui o viés de boneon. Ó, dobro ele aqui e passo a costura para dar acabamento nessa telinha. E o outro bolso eu vou fazer de plástico com zíper. Então, eu vou passar aqui primeiro, vou deixar esse aqui primeiro pronto. Vou passar aqui a costura para dar o acabamento e vou posicionar ele aqui no meu espelho. Costurei aqui, então, o acabamento. Isso aqui é bem simplesinho, né? Não tem nem o que ensinar, mas é só passar aqui a costurinha. Aí, você tem que pensar o seguinte, gente, presta bastante atenção. Deixa eu até virar a câmera aqui para explicar uma coisa para vocês. Vocês têm que ver qual é a posição que vai ficar essa tampa aqui no final. Se ela vai abrir assim ou se ela vai abrir assim. Porque isso depende a posição que você vai colocar esse bolso aqui, certo? Se ela vai ficar de pezinho assim, essa aqui é a posição dela, e ela vai abrir aqui, eu tenho que colocar este bolso assim, ó. Porque senão, se a gente for abrir assim, olha só o que vai acontecer, vai cair tudo que tá aqui no bolso. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. É aqui que vai ficar o seu fole, é aqui que vai ficar o acabamento do vivo, então é nesta posição que eu tenho que colocar o bolso. Ah, não, eu quero abrir essa bolsa assim, eu quero que ela fique com o fole nessa parte. Então, eu tenho que colocar este bolso virado pra cá. Então, vocês sempre simulem qual vai ser a posição da abertura da bolsa de vocês. Eu quero assim. Então, é assim que eu vou posicionar aqui o meu bolso de telinha. Para quando eu abrir essa nécessaire, ela vai abrir assim, o meu bolso está certinho na posição. Então, eu posiciono aqui a altura que eu quero. Não coloquem muito para cima, senão fica até ruim de guardar as coisas dentro, né? Eu gosto de colocar um pouquinho assim aqui abaixo, uns 5 centímetros mais ou menos de distância, mas isso aí depende de vocês. E aí, eu vou costurar por esse lado aqui. Então, se vocês quiserem colocar uma fita crepe, ou se quiser prender um dos lados com o clips, pode, tá? O importante é esse bolso tá bem esticadinho. E eu vou prender por este lado aqui. Então, eu venho, entro aqui na minha máquina, vejo se ele tá bem retinho. Eu entro aqui e começo a passar a costura, ó. E depois é só a gente retirar
esse excesso. Vou tirar aqui só pra ver se tá certinho. E aí, antes de costurar o fundo, eu já vou passar a costura aqui pra garantir, ó. Vou passar só nessa partezinha aqui, pra garantir que ele já vai ficar certinho no lugar. E aí, eu volto pra cá e continuo colocando aqui o meu bolso de telinha. Passo aqui na voltinha, bem na beiradinha, deixa bem esticadinho. É só costurar e a gente depois refilar, cortar aqui essas sobras. Já costurei, olha, ficou bem certinho. Caso vocês queiram fazer uma costura aqui no meio para fazer 2 bolsos, façam isso antes de colocar o bagum aqui no espelho principal, certo? Então, primeiro vocês aí costurem esse bolso no bagum para depois aplicar o bagum aqui no nosso principal. Agora, ó, vou virar para cá. Então, como o nosso fole vai ficar para baixo, o acabamento do vivo vai ser aqui embaixo também. Então, peguei uma tirinha aqui do meu sintético, de 3,5, 4 centímetros mais ou menos. Peraí, pronto, tinha soltado a minha linha. Aí, aqui, ó, eu costuro até a metade. Vou pegar o meu vivo plástico, vou encaixar aqui, encaixa aqui, e eu começo a colocar esse vivo. Pra quem tem dificuldade em vivo, esse vivo aqui, que tem lá no site, ele é uma bênção, gente. Ele é muito molinho, muito facinho de colocar. Então, quem quiser, é só ir lá no site que todos os vivos que tem lá, de todas as cores, eles são bem molinhos, porque é uma coisa que eu faço questão de, na hora de comprar pro site, procurar um vivo que seja bem molinho. Olha só, ele é bem molinho, bem maleável, fácil de fazer a curva. Não tem sofrimento nenhum pra colocar esse vivo aqui. Olha só, a curvinha dele, super facinho, ó. Tá vendo como ele vira? Então, quem quiser comprar vivo molinho, é só ir lá no site. E aí, a gente vem aplicando esse vivo e esse espelho aqui já vai estar prontinho. E aí, nós vamos fazer o bolso do outro espelho. Ó, vai chegando aqui no final, encosta, ó, corta. Tá vendo que até pra cortar foi facinho. Eu abaixo aqui o acabamento e sigo costurando, ó, passando aqui por cima do acabamento. E tá prontinho o nosso espelho. Agora, a gente vai fazer o outro bolso. Então, para o bolso de plástico, eu cortei o tamanho do meu espelho aqui com o plástico. E aí, eu fiz um corte dividindo esse plástico, deixando uma parte maior e uma menor. A medida por conta de vocês. Vocês aqui vejam aí qual que é a medida que vocês preferem. E vou aplicar esse zíper aqui. Eu gosto de aplicar da seguinte maneira. Eu gosto de dobrar aqui este plástico. Eu dobro, vim com ele aqui todinho. E aí, eu encaixo o meu zíper aqui, porque daí a gente passa uma costura somente. Não precisa passar uma desse lado, depois virar e rebater. A gente passa uma costura só. Então, é isso que eu vou fazer. Vou dobrar e vou passar costura. Então, olha só, encaixei. Vou dobrar aqui o meu plástico. Vou dar uma leve esticadinha aqui no meu zíper. E venho costurando. Dobro. Estico aqui um pouquinho o zíper. Dou uma vincada aqui, ó. E costuro. E vou fazer isso também com a outra parte, aquela partezinha menor. Vou aplicar ela aqui no meu zíper do mesmo jeito, ó. Faço o retrocesso e tá aplicado aqui com uma costura só. Aqui atrás ficou perfeitinho. Agora, a gente faz a mesma coisa deste lado aqui, certo? Eu vou dobrar aqui e vou encaixar o meu zíper, essa parte aqui de cima, ó. E vou passar costura aqui. Então, tá aqui o meu zíper já com os dois lados costurados. Passei o cursor. Agora, eu vou pegar o meu outro espelho e vou fazer da mesma forma, tá?
Se aqui embaixo vai ficar o fole, então é nessa posição que tem que ficar o meu zíper. Então, eu vou virar aqui, ele vai ficar nesta posição aqui. Eu viro, centralizo direitinho o meu zíper e passo a costura aqui em volta. Pronto, costurei então aqui o meu bolso, já refilei. Agora é só a gente colocar o vivo, então pega aquela tirinha, aplica aqui embaixo e coloca o vivo. Então, tá aqui, os dois espelhos, eles estão prontos, já com o bolso, com o vivo certinho. A gente precisa fazer mais um dessa medida, tá? Mais um espelho dessa medida que vai por dentro da nossa necessaire. Só que esse que vai por dentro, ele vai ser feito somente de bagum e estruturador. Não precisa usar o sintético principal. Bom, para essa parte aqui do meio, o que a gente vai fazer? Presta atenção. Tenho aqui o EVA, tenho aqui as duas partes de bagum, mas veja bem, uma só eu cortei na medida certinha e arredondei os cantos, do mesmo jeito que eu cortei o espelho, aquela parte do sintético. Então, eu fiz certinho aqui na medida, com o cantinho arredondado. E o outro, eu cortei maior, pra gente poder aplicar um em cima do outro aqui, com o EVA no meio, pra gente poder depois refilar, recortar as bordas. Se você cortar os dois do mesmo tamanho, também dá. Mas isso daqui é só para facilitar, porque às vezes a gente não corta exatamente igualzinho. Então, é mais fácil você ter um cortado certinho como base e depois você vem e costura o outro aqui. Eu vou colar esse EVA aqui e vou colar ele deste lado também, que eu quero que essa parte fique bem estruturadinha, bem durinha. Se quiser colocar dois EVAs, pode colocar também. Esse aqui é um EVA de papelaria, aquele comumzinho mesmo. E se você quiser colocar dois, coloca. Só que daí você deixa mais, uma borda maior, tá? Aqui, eu deixei 1 centímetro mais ou menos de borda. Quanto mais camadas vocês aumentam, mais vocês têm que deixar distância aqui pra costura. Porque isso aqui vai criando volume. Então, vai ficando menor essa margem aqui na hora da gente costurar. Mas eu vou colocar um EVA só, vou colar aqui e vou colar deste lado aqui também pra gente poder costurar aqui a volta e refilar. Pronto, olha só, eu colei dos dois lados, agora é só vir aqui na máquina e a gente passar a costura aqui na beiradinha e depois refilar isso daqui. Tá vendo? Olha só, fica bem mais fácil a gente fazer dessa forma. Agora, eu vou só recortar aqui, vou refilar e eu reservo esse daqui, deixo ele junto lá com os outros dois espelhos. Agora, pro canal de zíper, eu já tenho aqui, ó, as duas tiras de sintético, as duas tiras de bagum, que é o forro, e os meus dois zíperes, tá? Então, eu vou reservar um, os dois são iguaizinhos, eu vou reservar um aqui, e nós vamos fazer a primeira parte. Então, vamos lá. Com o meu sintético virado pra cima, vou pegar aqui o meu zíper do lado direito e vou virar ele pra baixo. E vou passar a costura aqui de fora a fora. Deixa um pedacinho sobrando pra depois a gente poder passar o cursor. E aqui a gente passa uma costura próximo aqui à beirada, tá? Mas nem tanto, deixa aí uma distância de um pezinho de máquina e vem esticando levemente, ó, não tô pondo força, só tô esticando um pouquinho pra tirar um pouquinho dessas ruguinhas que o zíper tem. Então, só isso que eu tô fazendo, uma leve esticadinha. E a gente vem costurando ele até o final. Como eu falei, sempre deixa sobras, tá? No início e no fim, pra gente poder passar o cursor depois. Pronto, passei aqui a costura. Deixa ele assim, ó, deixa ele aqui, pra não confundir. Aí, vou pegar aqui o meu bagum, ele tá virado pra cima, esse daqui é o lado direito dele, certo? Aí, eu vou pegar aqui, ó, a minha ponta, ó, tá desse jeito aqui, eu vou pegar a minha ponta, vou virar aqui pra baixo. Olha só, de modo com que, quando as pessoas falam, é direito com direito, é isso daqui, ó, direito com direito, e o zíper tá aqui no meio. Então, eu viro e passo daí a costura agora aqui pra juntar o principal no meu forro. O forro, como vocês podem ver, ele está maior. Eu sempre deixo o forro maior, pra ficar mais fácil da gente costurar. E agora, ó, só passar outra costura aqui, alinhando e prendendo esse forro no principal.
Agora, a gente abre isso daqui, deixando os dois pro mesmo lado. Ó, viro os dois pro mesmo lado. E aí, eu vou vincar. Tem sintético que é mais fácil de vincar e tem sintético que não vinca. Não tem problema nenhum. É só você virar aqui, aí você segura. Se você for iniciante e tiver dificuldade, pode colocar um clipezinho aqui, ó. Vai colocando um clipezinho, porque o importante é que esse forro fique bem esticadinho e aqui também. Então, aqui na parte de cima vai ser dado o acabamento e aqui embaixo vai ficar seguro para o nosso cursor não ficar pegando no forro. Aí, eu venho aqui na máquina. Nessa hora, eu deixo o ponto um pouquinho maior, porque ponto de acabamento a gente geralmente deixa ele maior, que fica mais bonito do que aquele ponto apertadinho. Então, se eu tava costurando no 4,5, eu ponho no 5. Se eu tava costurando no ponto 4, eu ponho no 4,5, tá? Ó, começo aqui, retrocesso e venho passando a costura seguindo uma linha reta aqui, que ela vai dar o acabamento e a função de segurar o forro. Então, você vem arrumando, ó. Vem arrumando. Antes de costurar, passa o dedo assim, ó, pra vincar. Veja se o forro tá puxadinho aqui atrás. E vem costurando. Não façam isso na correria, porque a hora que vai ficar costura torta, vai ficar coisa enrugada. E é importante que fique tudo bem esticadinho aqui, ó. Vinco, ó, puxo e costuro. Eu vou vincar, puxar e costurar. E eu vou fazer a mesma coisa com o nosso outro corte lá do canal de zíper. Então, eu vou fazer 2 desse daqui, igualzinho. Pronto, ficou assim. Agora, a única coisa que eu vou fazer é passar uma costurinha aqui, só pra segurar, pra esse forro não ficar bambo. Se você quiser colocar estruturador, pode colocar, mas coloca uma tirinha bem fininha aqui de EVA. Eu não vou pôr, porque esse aqui é um sintético 09, então eu vou deixar assim mesmo. Mas se quiser pôr, põe agora, cola aqui e já passa aquela costurinha aqui na beiradinha. Então, olha só, tenho pronta aqui, ó, os meus 2 canais de zíper. Esse daqui já tá costurado e refilado. O outro, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma alça aqui. Presta atenção numa coisa. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha que saber qual é a posição que vai abrir a nossa nécessaire pra gente poder colocar o bolso, né? Então, o que que acontece? Como o meu fole vai ficar embaixo, eu tenho que colocar a alça em cima, caso eu queira colocar a alça. Então, o meu fole tá aqui, a alça tem que ficar aqui em cima, porque essa bolsa vai ficar de pezinho aqui, certo? Então, se eu for colocar o meu fole aqui em cima, eu tenho que colocar a alça no fole. Vocês entenderam? Então, como o meu fole tá embaixo, eu coloco a alça no canal de zíper. Se o meu fole tiver em cima, eu coloco a alça no meu fole, porque a gente tem que respeitar aqui a posição do desenho. Se é uma necessaire que não tem desenho nenhum, é diferente, mas essa daqui, ela tem o desenho. Então, eu quero que ela fique assim, a alça vai ficar sempre na parte de cima. Então, vocês definam qual é a parte de cima, até mesmo para poder colocar o bolso, e aí vocês veem o que que vocês fizeram. No meu caso, que o fole tá para baixo, eu vou colocar, então, a alça no canal de zíper. Então, o que que eu fiz? Eu achei o meio aqui do meu canal, tira o forro fora, achei aqui o meio, e eu marquei 7,5 centímetros para cada lado e coloquei a fita crepe. Então, eu coloquei aqui a minha régua, marquei aqui, ó, tá no 7,5, coloquei uma fita crepe aqui e outra aqui. Agora, presta atenção nisso também, que é diferente. Como que a gente geralmente coloca a alça aqui nesse canal de zíper? A gente tira a medida do meio, contando aqui, né? A pontinha do zíper até aqui, acha aqui esse meio e posiciona a alça. Só que essa nécessaire, ela é diferente. Ela vai ficar fundo, deixa eu pegar aqui, fundo do canal de zíper com fundo do canal de zíper. Ela vai ficar dessa forma aqui. Certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Se eu colocar essa alça muito pra cá, não vai... Eu tenho que tentar deixar ela mais centralizada possível. Não tem como eu colocar ela aqui no meio.
Então, eu tenho que colocar ela no máximo possível, aqui próximo aqui a nossa bordinha, para ela ficar mais próxima do centro que eu conseguir, certo? Então, aqui, eu vou posicionar ela deixando apenas a minha margem de costura, porque eu quero que ela fique bem próxima aqui do centro. Isso, se vocês não quiserem colocar alça, também não precisa, mas eu tô dando essa opção pra vocês, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, ó, coloquei aqui a minha fita crepe, peguei aqui, ó, 25 centímetros de alça, deixa eu só confirmar aqui, 26, tá com 26 centímetros essa alça, o que eu vou fazer? Tira o forro pra fora, eu vou posicionar ela aqui, ó, na metade da minha fita crepe, essa minha fita crepe tem 1,8, vou posicionar ela aqui na metade e vou deixar aqui, ó, 0,8 centímetros mais ou menos, quase 1 centímetro, tá? Vou deixar aqui e eu vou passar uma costura, ó, bem aqui onde tá a minha fita crepe aqui por baixo, tá vendo? Bem nessa direção da fita crepe. Vou costurar aqui e aí eu tiro a fita crepe e vou mostrar pra vocês. Então, eu costurei aqui, vou tirar essa fita crepe e aí eu vou virar aqui a minha alça e vou passar uma costura aqui, cobrindo esse acabamento aqui, tá? Então, eu vou virar e vou passar uma costura aqui, ó, pra cobrir o acabamento. Pronto, olha só, não aparece nada aqui, ó, tá escondidinho aqui o corte da minha alça. Eu queimei com as pontinhas com o isqueiro, tá bom? Agora, deste lado, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, posiciono. Deixa eu virar assim, que eu acho que é mais fácil. Eu posiciono aqui a ponta da minha alça no meio da fita crepe e vou passar uma costura aqui, virar e passar a outra do outro lado. É só eu puxar aqui assim, ó, que eu já consigo costurar. Assim, eu já entro aqui na minha máquina, tá? Veja se a distância tá certinha dos dois lados, a mesma distância. E aí, eu passo aqui a costura, viro e rebato. Então, tá aqui, ó, a alça tá colocada, agora eu posso voltar com o meu forro pra cá, vou passar a costurinha aqui e vou refilar. Bom, então, com a alça já colocada, passei aqui os dois cursores, vou pegar aqui o meu pedacinho do fole, vou virar aqui pra baixo e vou costurar este pedacinho. Então, eu venho aqui, ó, aqui na minha máquina, coloco ele aqui bem retinho e vou passar a costura aqui. Passo aqui na beiradinha. Não esqueçam de passar o cursor. E aí, eu vou pegar aqui o meu bagum, que é o forro, e vou colocar ele aqui por baixo. Ó, esse aqui é o lado direito dele. Vou colocar ele aqui por baixo e vou costurar ele aqui também na beirada aqui. Acertar ele certinho. E vou colocar ele aqui na beirada. Muito bem, agora eu corto esse excesso. Vou virar e vou rebater. Ó, vinco aqui bem, puxo a parte de baixo, entro aqui e rebato. Prontinho. Agora, a gente vai pegar aqui o espelho, qualquer um deles, e nós vamos conferir as medidas. Então, a gente vai clipar esse espelho, ó, vou colocar direito com direito. Vou clipar aqui a volta todinha, pra gente conferir aqui o quanto de fole que a gente precisa tirar. Então, eu clipei aqui só pra gente conferir, olha só, o meu zíper, ele acaba aqui. Então, eu deixei passar um pouquinho do meu zíper, deixei uma distância aqui do meu calcador e fiz um pique pra eu cortar. Então, vai ser esse excesso aqui que eu vou tirar deste fole pra gente poder fechar aqui o canal. Então, eu cortei aqui o excesso, tanto do forro quanto do principal. Vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou passar a costura aqui. Ó, passa aqui a costura na beiradinha. E aí, agora, eu tenho que passar esse forro aqui pro lado de baixo. Como que eu vou fazer isso? Eu faço aqui, ó, um rolinho. Faço um rolinho, ó, enrolo. Aí, o forro
ele vai encontrar aqui onde a gente passou a costura aqui do fole, ó. Coloco o forro aqui, tá vendo? Lado direito do forro com o lado direito do forro. Eu vou virar e vou passar a costura aqui. Fica um pouquinho apertadinho, porque o nosso fole é pequeno, mas não faz mal, dá pra fazer do mesmo jeito. Então, olha só, passei aqui a costura, vou virar e vou rebater. Ó, vou virar aqui e vou rebater. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu gosto de virar assim do lado avesso, vou passar uma costura aqui e aqui embaixo pra fechar aqui esse fole. Então, agora eu tenho 2 canais iguais, tá vendo? Fiz da mesma forma, a diferença é que esse aqui tem a alça. Eu vou pegar o espelho e aí você escolhe qual espelho que você vai querer que fique com a parte da alça, qual que, né, não importa. Enfim, vou pegar aqui o meu espelho e eu vou clipar isso daqui. De que forma? Vou colocar a parte do zíper na parte de cima do meu espelho. Então, eu vou virar aqui e vou colocar aqui, ó, meio com meio e aqui embaixo meio com meio. E vou clipando isso daqui pra gente poder costurar. Lembra que o zíper fica em contato com o espelho. Olha só, então tá tudo clipadinho aqui, tá vendo? Deu certinho, encaixou tudo bonitinho, veja se tá centralizadinha a alça, se tá direitinho. E agora é só a gente vir passando a costura aqui na volta, certo? Do jeito que a gente já tá acostumado a fazer. Quem tá chegando agora, eu vou mostrar como que eu faço, ó. Eu gosto de costurar, passar um pedacinho de costura nas 2 laterais e aqui no meio também, pra já segurar essa peça aqui, porque às vezes o clips ele escapa e essa peça sai do lugar, esse espelho sai do lugar. Então, por isso que eu faço essas 3 primeiras costuras, só pra garantir que vai ficar tudo seguro aqui. Então, olha só, já fiz aqui as costuras que eu falei pra prender. E agora, vou começar aqui pela parte de baixo, passando a costura geralzona total pra fechar isso daqui. Eu não troquei a minha linha porque eu vou colocar um viés azul marinho, então por isso que eu deixei a linha dessa cor mesmo. Vou pegar um alicate para me auxiliar nesses cantinhos aqui. Então, eu seguro aqui com o alicate o zíper, porque ele repuxa, né? Então, a gente segura aqui o zíper, mas não puxem demais também, para não dar alguma elasticidade, para ele não ceder e começar a enrugar. Se quiser, pode abrir aqui esse canal, mas pra mim tá tranquilo, então eu não vou abrir, vou deixar assim mesmo. E aí, a gente vem costurando esse espelho aqui no nosso canal. Aqui não tem muito segredo, né? Somente essa dica do alicate. Cuidado com os cursores, tá? Então, toma muito cuidado pra não passar a sua agulha por cima do cursor. E a gente vem, ó, costurando. Então, costurei aqui a volta toda. Vou pegar o meu viés, esse aqui é um viés de boneon, vou colocar aqui e vou passar o viés aqui. Ó, encaixo ele aqui. E venho costurando pra dar o acabamento. Agora é só fazer isso aqui na volta toda. Tá aqui, então, já colocado o viés prontinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou virar essa peça aqui, ó. Eu já vou desvirar. E aí, eu vou pegar aquele espelho do meio que nós fizemos com o bagum. Ó, vou virar aqui. Vou pegar o espelho aqui do meio, tá? Vou achar o meio dele. Vou achar aqui os meios. E a gente vai clipar aqui nessa parte aqui que já tá pronta, tá? Como que eu vou fazer isso? Desse jeito mesmo, ó. Ela tá virada do lado certo. Eu vou encaixar ele aqui e vou clipar
aqui essa volta deste jeito aqui, ó. Com ele virado do lado certo e encaixando esse aqui. Pronto, já clipei, olha só como é que ficou. Vou passar a costura aqui e mostro pra vocês. Pronto, olha só como é que ficou, então, já tá costurado. Agora, eu vou pegar o outro fole, lembra do nosso outro fole que já tava pronto? E eu vou vestir nessa necessaire. Como que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui, ó, a parte do fole com a parte do fole e o zíper fica pra baixo. O zíper fica com o zíper aqui embaixo. Então, eu vou, ó, vestir isso daqui, encaixar aqui dentro. E nós vamos clipar. Então, olha só, a gente vai clipar aqui. Meio com meio, nós vamos clipando aqui a volta toda. E vamos passar a costura aqui. Ficou assim, olha só. Coloquei todos os clipes, encaixou direitinho. Eu abri aqui pra ficar mais fácil da gente costurar. E é assim mesmo, tá? Façam da mesma forma. Costura aqui, aqueles pontos principais. E depois, vem costurando aqui a volta toda pra gente já poder colocar o viés. Parei um pouquinho aqui só pra fazer um lembrete pra vocês tomarem cuidado com a alça, tá? Que tá aqui dentro, pra vocês não passarem a costura muito aqui pra dentro, que vai pegar em cima da onde tá a nossa alça. Então, mantém sempre a mesma distância do calcador aqui, ó, na hora de costurar. Costurado aqui também. Agora, eu vou passar o viés aqui. Passei o viés aqui, olha só como é que tá ficando. Agora, vou virar ela aqui. Vou virar aqui pro lado certo. Ó, vira. Tá vendo que ficou, ó, bundinha com bundinha? Parte do fundo com parte do fundo, olha só, não pegou a alça, ficou certinho aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse zíper aqui, vou virar pra cá, e nós vamos pegar aqui o outro espelho, e nós vamos colocar aqui dentro. Então, vamos colocar o quê? Fundo com fundo, ó, a parte aqui do fole com o acabamento aqui do meu vivo. Vou clipar aqui, ó, em volta desse zíper. Olha só como é que ficou, então. Tudo clipado. Esse espelho aqui é o mais fácil pra gente fazer, olha só. É só virar aqui pra esse lado e agora a gente passa aqui a costura, ó. Começa costurando e faz a volta todinha dele. E depois a gente já aproveita e já passa o viés aqui também. Então, tá aqui, costurado. Olha só como é que ficou. Agora é só a gente passar o viés. Antes disso, eu vou mostrar pra vocês, olha só, eu vou colocar uma etiquetinha dessas de cetim, uma etiquetinha minha aqui, na beiradinha. Eu já coloquei até na outra parte também. Essa etiqueta aqui sou eu mesma que faço. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer, é muito simplesinha. E você personaliza também sua peça. Eu vou colocar aqui dentro e vou passar o viés. E olha aí como que ficou, ó, com uma etiquetinha aqui no cantinho. Já tá até virada, né? Ela já tá toda, na verdade, desvirada, já tá do lado certinho, os dois lados. Vamos fechar aqui pra ver como que ficou. Então, ficou, ó, uma necessaire dupla. Aí, você pode fazer a carinha que você quiser. Olha só. Se tô feliz, fica desse lado. Se eu tô um amorzinho, fica deste outro aqui. E a gente vem, ó, desvirando mais um pouquinho. O zíper, ele, às vezes, ele vira. A gente acerta ele aqui. Deixa essa necessaire descansando por 24 horas, ela cheia de alguma coisa, pra ela poder pegar aqui o formatinho. A gente vai acertando, ó. A gente acerta aqui as costuras, acerta tudo direitinho. E tá aqui, ó, uma necessaire dupla, mas unida aqui pelo fundo, super bonitinha, com as duas carinhas. E aí, gostaram? Gostaram desse passo a passo? Ele é simples, tem alguns detalhes, por isso que eu falo sempre pra vocês ficarem até o final do vídeo, porque tem dicas sempre até o final do vídeo. Mas é super tranquilo de fazer, até quem é iniciante consegue fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal.
Um beijo e até o próximo vídeo!